podemos encontrá-lo na floresta tropical, nas fronteiras da investigação médica, nos filmes, e está por todo o mundo das comunicações sem fios. Um dos maiores segredos de conceção da natureza foi finalmente revelado. Meu Deus, claro, é tão óbvio. É uma forma de aspecto estranho que você poderá nunca ter ouvido falar. Mas está toda à sua volta, a forma recortada e repetitiva chamada fratal. Fazem parte integrante da biologia. São soluções que a seleção natural utilizou vezes sem conta. Os fratais estão presentes nos nossos pulmões, rins e vasos sanguíneos. As flores, plantas, os sistemas meteorológicos, os ritmos do coração, a própria essência da vida. Mas foi necessário esperar pela chegada de um matemático excêntrico para percebermos como funcionam. Eu não trabalho com fórmulas, trabalho com imagens. E é isso que tenho feito toda a minha vida. As suas ideias vieram desafiar suposições seculares sobre as várias formas que a natureza toma. As paulas caíram e as pessoas passaram a ver formas que sempre existiram, mas que antes eram invisíveis. Tornar o invisível manifesto. Encontrar ordem no meio do caos. Que mistérios nos poderá ajudar a desvendar? Dimensão oculta. Em 1978, na Boeing Aircraft em Seattle, engenheiros desenhavam um avião experimental. Coisas exóticas com duas asas, duas caudas ou duas fuselagens, coisas estranhas. Nunca se sabe quando irá resultar. Um jovem cientista informático chamado Loren Carpenter ajudava-os a visualizarem o aspecto que os aviões teriam durante o voo. Eu obtinha os dados a partir deles e tirava fotografias de vários ângulos. Mas eu queria colocar uma montanha por trás, porque todas as imagens publicitárias da Boeing que existiam tinham montanhas em segundo plano. Mas não havia forma de conseguir fazê-las. As montanhas tinham milhões e milhões de pequenos triângulos ou polígonos, ou o que lhes quiserem chamar, e nós tivemos grandes problemas apenas com 100. E naquele tempo as nossas máquinas eram mais lentas do que aquelas que têm no seu relógio. Carpenter não queria fazer umas montanhas quaisquer. Queria criar uma paisagem através da qual os aviões pudessem voar. Mas não havia forma de o fazer com as técnicas de animação existentes na altura. Desde que o cinema deu os seus primeiros passos, os animadores tinham de desenhar cada fotograma à mão. Eram necessários milhares para fazer um desenho animado de curta duração. Mas isso foi antes de Loren Carpenter ter tido conhecimento do trabalho de um matemático pouco conhecido chamado Benoit Mandelbrot. Em 1978 eu encontrei por acaso este livro numa livraria, Fratais, Forma, Acaso e Dimensão, escrito por Benoit Mandelbrot, e que abordava a geometria fratal na natureza. Então comprei o livro, levei para casa e li-o, de fio a pavio, incluindo as notas de rodapé e referências, 2 vezes. No seu livro, Mandelbrot afirmava que muitas das formas existentes na natureza podem ser descritas matematicamente através dos fratais. Uma palavra que ele inventou para definir formas que pareciam recortadas e partidas. Segundo ele, uma pessoa pode criar um fratal pegando numa forma simples e dividindo-a várias vezes. Carpenter decidiu tentar fazer isso no seu computador. 3 dias depois, eu já produzia imagens de montanhas no meu computador no trabalho. O método é extremamente simples. Começa-se com uma paisagem composta por triângulos muito simples e grandes, e a seguir dividíamos cada um deles em 4 triângulos. Depois repetíamos isso novamente, as vezes que quiséssemos. Uma repetição infindável. Aquilo a que os matemáticos chamam iteração. É uma das chaves da geometria fratal. As imagens eram impressionantes. Eram absolutamente impressionantes. Nunca ninguém tinha visto nada assim. Eu tinha acabado de abrir uma porta para um novo mundo fazendo imagens. Isto deixou a comunidade da computação gráfica muito excitada com os fratais, porque de repente surgiu uma forma fácil de fazer as coisas. As pessoas começaram a fazê-los em todo lado. Pouco depois, Carpenter deixou a Boeing para ingressar na Lucasfilm, onde em vez de fazer montanhas,
criou um novo planeta para o filme Star Trek, A Ira de Khan. Foi a primeira sequência totalmente gerada por computador a surgir num filme de longa-metragem. Algo tornado possível pela nova matemática da geometria fratal. Benoit Mandelbrot, cujo trabalho havia inspirado tal inovação, era alguém que se orgulhava por se manter à margem da comunidade científica. Eu consigo ver coisas que ninguém sequer suspeita, até eu apontar para elas. Claro, claro, mas não as tinham visto antes. Podemos vê-los nas nuvens, nas montanhas e até mesmo no interior do corpo humano. A chave para a geometria fratal e aquilo que iludiu toda a gente, até Mandelbrot ter dito, é esta a forma de olhar para as coisas. É que se olharmos à superfície, vemos complexidade e não parece existir qualquer matemática. O que Mandelbrot disse foi para não pensarmos naquilo que vemos, mas sim naquilo que foi necessário para produzir o que vemos. É necessária uma repetição interminável. E é isso que origina uma das características que define um fratal. Aquilo que os matemáticos apelidam de autossimilaridade. A ideia principal é sempre que aumentamos ou reduzimos um objeto, ele parece ser o mesmo. Se olharmos para alguma coisa a esta escala, e a seguir pegarmos num pequeno pedaço dela e aumentarmos, ela fica praticamente com o mesmo aspecto. O todo do fratal parece com uma parte dele, que por sua vez se parece tal e qual com a parte mais pequena seguinte. A similaridade do padrão continua a repetir-se. Um dos exemplos mais conhecidos é a autossimilaridade de uma árvore. Se olharmos para cada um dos nódulos, os nódulos dos ramos desta árvore, aquilo que veremos é que o padrão de ramificação é muito semelhante em toda a árvore. À medida que avançamos da base até ao topo, veremos que existem ramos principais que se ramificam em ramos mais pequenos. Se considerarmos este ramo e este nódulo, e depois avançarmos para o ramo e nódulo seguinte, iremos novamente verificar que a ramificação é semelhante. Este padrão repete-se em toda a árvore, até às extremidades onde se encontram as folhas. Podemos ver autossimilaridade em tudo o que nos rodeia, desde o tal de um brócolo, à superfície da Lua, até às artérias que transportam o sangue através dos nossos corpos. Mas o fascínio de Mandelbrot por estas formas de aspecto irregular colocaram-no em desacordo com séculos de tradição matemática. Em toda a ciência, em toda a matemática, a uniformidade era tudo. Aquilo que eu fiz foi expor a irregularidade à investigação. Utilizamos a matemática para construir as pirâmides, para construir o Parthenon. Utilizamos a matemática para estudar o movimento regular dos planetas e por aí fora. Habituámos-nos ao facto de certos padrões serem sensíveis à matemática, nomeadamente os arquitetónicos, os padrões de estruturas feitas pelo homem, onde existiam linhas direitas, círculos e as formas geométricas perfeitas. A premissa básica que está na base da matemática clássica é a de que tudo é extremamente regular, ou seja, pode reduzir-se tudo a linhas retas. Círculos, triângulos, superfícies planas, pirâmides, tetraedros, icosaedros, dodecaedros, extremidades lisas. A matemática clássica está muito bem adaptada ao estudo do mundo que nós criamos, às coisas que construímos utilizando a matemática clássica. Os padrões na natureza, as coisas que já existiam antes de termos aparecido no planeta, as árvores, plantas, nuvens, sistemas climáticos, estavam todos excluídos da matemática. Até à década de 1970, quando Benoit Mandelbrot apresentou a sua nova geometria. Mandelbrot chegou e disse: pessoal, tudo o que precisam de fazer é olhar para estes padrões da natureza da forma correta e aí já podem aplicar a matemática. Existe uma ordem por detrás do caos aparente. Podem escrever fórmulas que descrevem as nuvens, as flores e as plantas. Trata-se apenas de tipos de fórmulas diferentes que nos dão um tipo de geometria diferente.